Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você. Esse programa visa trazer as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em nossa vida, em nossa saúde. Sabemos que nós, seres humanos, somos passíveis de transtornos, desde a vida intrauterina, pós-nascimento, na juventude, na idade adulta, na velhice, cada um com a característica própria, doenças específicas de acordo com a faixa etária. Mas tem também doenças que ainda a medicina não conseguiu desvendar a sua origem. Qual é o fator causal? Muitas e muitas enfermidades que acometem nossas crianças, os adultos, a velhice, ainda são rotuladas como doenças de origem, muitas de origem desconhecidas, autoimunes, idiopáticas. Mas hoje nós gostaríamos de falar sobre um assunto tão interessante. Um mundo um pouco diferente para esses que vivem esta enfermidade, esta doença. Nós vamos falar do autismo. Há poucos dias, dia 2 de abril, comemoramos o Dia Internacional do Autismo. E por isso o programa Saúde em Foco da TV Tubá resolveu trazer alguém que vive essa experiência e tem conhecimento desta doença conhecida como autismo. Como o próprio nome diz, as pessoas que vivem essa enfermidade, muitas vezes já diagnosticada precocemente, o quanto mais precoce, melhor será. Este mundo que nós não conseguimos desvendar esse mistério, que transtorno é esse que passa numa pessoa? Que transtorno neurológico é este? Qual é o fator que existe na causa do autismo? Por que ele tem fases diferentes, gravidades diferentes, níveis diferentes? Onde está a origem? É genético? É ambiental? É humoral? Porque nós somos seres humanos compostos de minerais, hormônios, água. E, muitas vezes, o desequilíbrio no equilíbrio dessas substâncias, nessas interligações dos neurônios, pode ter algum fator ali que possa estar causando esse transtorno, esse mundo tão diferente que é do autismo. Estou aqui com a Analice, né? Analice é bioquímica, tem o seu laboratório lá em Jaguaruna, uma excelente profissional, capacitada, e vive essa situação. Como nós comemoramos nessa semana o Dia Internacional do Autismo, eu resolvi trazê-la porque ela vive uma experiência muito particular dessa situação. Então, Analice, assim, como tu enxerga o autismo como mãe, como um ser que vive essa situação, como tu define o autista? Primeiro, boa noite, Dr. Mário. Obrigada pelo convite de participar desse esclarecimento de saúde, como o senhor falou, que é muito importante.
as pessoas já se preparar e esclarecer sobre o autismo. Boa noite a todos também. Bom, eu enxergo o autismo como uma condição onde uma pessoa vive, mas ela tem dificuldades, né? Então, o autismo eu digo que o meu filho, eu tenho um filho autista de 4 anos, o João, ele tem dificuldades. Ele é uma pessoa normal, mas com dificuldades que ele não consegue ainda, sanar essas dificuldades. Então, o autismo, claro que depende dos graus, né? Mas são pessoas com dificuldades, mas para mim, pessoas que podem conviver com outras pessoas, ter emprego e se relacionar, mas com algumas dificuldades. Porque o autismo, ele está muito ligado à sua interação social, né? Ao seu comportamento, ao seu desenvolvimento, ao seu comportamento, principalmente social, e a sua comunicação, muitas vezes, não verbal, verbal. Como é que tu sentiu isso nessa convivência que tu tem com o teu filho? Então, o João, ele foi diagnosticado, hoje a gente fala que ele foi diagnosticado precocemente, né, com 2 anos de idade. Mas o João, com 1 ano e meio, eu já sabia, não aceitava e tinha esperança de que ele não fosse autista, mas com 1 ano e meio eu já sabia, porque o João, ele nunca deu tchau, até hoje ele nunca deu tchau. Ele nunca apontou para um objeto, e quando o meu marido chegava em casa do trabalho, ele dizia: "Ô, João, papai chegou". Ele nem olhava. Estava alheio. Com 1 ano e meio, isso. E aí então, e até comentei: será que o João não é autista? Então, a gente, não, mas ele é muito novinho ainda, né? E a gente tem que esperar, né? E esperar. E com 2 anos de idade, a minha irmã chegou para mim e falou: Analice, com 2 anos de idade, no Natal de 2015, o meu pai se vestiu de Papai Noel e ele nem viu. Qualquer criança teria alguma reação com aquilo e ele nem deu bola. Então, e a gente protelando a situação. Então a minha irmã chegou, minha cunhada, Analice, eu acho que vocês têm que, pelo menos, ir num psiquiatra, num neurologista e ver isso. Então ali, meu mundo desabou, eu caí na real, né? Eu caí na aceitação, tanto eu como o Michel, meu marido, mesmo ele sendo psiquiatra, que foi mais difícil ainda da gente aceitar, né? Então nós procuramos a ajuda de um médico, um colega dele, psiquiatra em Florianópolis, Dr. Leonardo Gaspar, que é psiquiatra infantil. Então, a partir dali, nós começamos as terapias, porque na época ele não quis dar o diagnóstico, né? Porque precisava o João ter mais idade. Então, mas mesmo assim ele indicou terapias de fonoaudióloga, porque ele ainda não falava nada, terapias de terapeuta ocupacional, e ali nós iniciamos as terapias e começamos a desvendar o assunto, a estudar, a ver o que era necessário mesmo, para ele poder ter o desenvolvimento de interação social, de desenvolvimento global, né, que a gente chama assim. Pois é. O mundo do autista é um mundo diferente do nosso, muitas vezes na sua comunicação, no seu desenvolvimento. E é muito importante essa precocidade, observar, porque quanto mais precoce começa o tratamento, melhor é o resultado, né? O autista, ele tem uma dificuldade de
uma dificuldade sensorial, uma dificuldade de propriocepção. Eu estou sentada aqui, mas o João, quando tinha 2 anos, ele não tinha uma propriocepção, ele pode ser que ele caísse, ele tinha equilíbrio, mas ele era desatento a isso porque ele não tinha propriocepção. Então, é importante a terapia ocupacional, até a fonoaudióloga também, que já conhecia as terapias sensoriais, para isso, para ali começar a desenvolver no cérebro a propriocepção, o sensorial dele. Então, isso é, digamos que é o primeiro passo, assim. Muito bem, Analice, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já com o segundo bloco. Só um minutinho.